Começar o nosso culto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos dar início a esse momento agora. E eu gostaria que os irmãos já ficassem de pé. Louvado seja Deus para que a gente possa começar esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, já estamos diante da Tua presença, Deus, nessa maravilhosa noite de culto, de ensinamento da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai da glória, Deus tremendo, Deus de Israel, queremos primeiramente Te pedir um abraço de perdão, Senhor, um abraço de reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na condição dos Teus servos, ó Deus, como diz a Tua palavra, Deus, mas nós não esquecemos, ó Deus, das nossas origens, ó Deus, que ainda assim, ó Pai, como Paulo disse, o bem que eu queria fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. E Senhor, dentro de nós tem uma milita, uma luta inflamada, Senhor, entre a carne e o espírito, e como diz o apóstolo Paulo, não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ao decorrer que vivamos pela Tua palavra, sabemos que nada daquilo que é carnal, nada daquilo que vai destruir o Teu Espírito pode de nenhuma forma, Senhor, ser maior em nossas vidas do que o Teu Espírito. Então nesta noite nós queremos a Tua presença no meio de nós, precisamos que a Tua presença esteja no meio de nós, ó Pai da glória, em nome de Jesus. Neste momento, Deus, Te apresentamos os Teus servos, Te apresentamos os nossos irmãos, sejam aqueles que já estão aqui, Senhor, dentro desse cenáculo de oração, ou sejam aqueles que estão saindo de casa, ou sejam aqueles que vão acompanhar, Senhor, em nome de Jesus, pelas nossas redes sociais, que o Senhor possa também invadir cada espaço, meu Pai, em nome de Jesus. Neste momento, neutralizamos através da oração todo o agir de Satanás, sejam ele nas mentes, sejam ele nos corações, em nome de Jesus. Já queremos proferir nesta noite, pela autoridade que há na Tua palavra, que toda corrente, em nome de Jesus, de Satanás, em nome de Jesus agora, que todo território, em nome de Jesus agora, neste momento, aonde os inimigos operam, sejam eles mentais, sejam eles emocionais, sejam eles na mente, no coração, nós queremos repreender agora. Meu Deus, oramos, clamamos ao Senhor, ó Pai da glória, porque muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão apavoradas, Senhor, perderam o controle, tanto emocional quanto mental, já não sabe mais o que fazer, correm para um lado, correm para o outro, perderam o equilíbrio, e nós precisamos que o Senhor se torne em nós o nosso equilíbrio. O Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça basta para você, pois a minha graça aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Quando nós não temos mais estrutura emocional, quando não temos mais estruturas emocionais e psicológicas, que a Tua graça nos basta, que a Tua graça possa ser a nossa estrutura de fé, ó Pai da glória. Neste momento nós clamamos, neste momento começamos a orar, Senhor, começamos a orar, a clamar pelo Teu Espírito, começamos a clamar pela Tua ajuda, Espírito Santo. Não queremos que o Senhor se torne para nós autoajuda, nós queremos que o Senhor se torne para nós Senhor da nossa vida, que o Senhor possa controlar todas as nossas emoções, que o Senhor possa controlar toda a nossa vida por completa, porque o que adianta servir ao Senhor e servir aos seus desejos carnais? Não, nós não queremos ser assim. Queremos ser obedientes à Tua palavra, queremos obedecer à Tua palavra, queremos andar pela Tua palavra.
Deus, o que tem distanciado o teu povo do Senhor, não é outra forma, não tem outro ingrediente a não ser o pecado. O pecado faz separação entre Deus e os homens, e isso faz com que muitos, Senhor, muitos se percam ao tempo. Deus, o pecado tem distanciado as pessoas do convívio da fé, do convívio da palavra. Senhor, mas precisamos que, como Abacuque orava pela igreja, e Abacuque clamava pela igreja, dizendo: aviva a tua igreja ao decorrer dos anos, e fazes a tua obra conhecida no meio de nós. Precisamos que desta mesma forma o teu Espírito se faça presente no meio de nós, sejam eles desviados, sejam eles afastados. Senhor, te apresentamos os drogados, te apresentamos aqueles que estão fora do raciocínio da igreja, da lógica dessa sociedade, aqueles que estão na rua, os moradores de rua, aqueles que de algum motivo perderam, Senhor, o seu ente querido, aqueles que de algum motivo neste momento estão trancados dentro de um quarto e não sabe mais o que fazer, e na sua mente passa apenas um termo: se mata, tira a sua vida, não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas nesta noite, Pai, nós queremos tão somente orar, nesta noite nós tão somente queremos clamar, Senhor, pelo teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a vencer. Nos ajude a vencer, Senhor, os obstáculos. Nos ajude a vencer, Senhor, em nome de Jesus, as tribulações. Nos ajude a vencer, Senhor, os perigos. Nos ajude a vencer as estratégias malignas. Como diz a tua palavra, Senhor, é bíblico: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata da carne, o Senhor disse fugir da aparência do mal. Que nós possamos ter essa estrutura de fé, Senhor. Precisamos que o teu Espírito nos oriente, precisamos que a tua palavra nos oriente. Deus, eu sei que já estamos no final da era da igreja, já estamos militando e vendo o que tem acontecido nos quatro cantos da terra. Ninguém mais fala acerca do arrebatamento, ninguém mais se prepara para viver o arrebatamento. É notório, Deus, que as pessoas estão projetando tudo para esta terra, esquecendo que a tua palavra, Senhor, foi uma palavra tão confortante, que o Senhor disse no capítulo de número 14, no livro de João. O Senhor reúne os seus discípulos e o Senhor diz: eu não vos deixareis órfãos, eis que eu vou para o meu Pai, mas eu vos prepararei lugar, para que aonde eu esteja, eu também quero que vocês estejam. Então eu vou, mas a certeza é que eu volto para vir buscar os meus servos. Essa é a certeza do Evangelho. Glória, aleluia, glória a Deus. Mas as pessoas já não querem mais esperar, Senhor, a tua volta. As pessoas já não querem mais confiar no Senhor, sabendo que o Senhor voltará para vir buscar a tua igreja. Não uma igreja que está no ato pecaminoso, mas uma igreja que todos os dias está buscando santidade ao Senhor. Uma igreja que todos os dias está fazendo os reparos pela Bíblia. Uma igreja que todos os dias quer buscar, quer almejar, estar mais próximos do Senhor. Deus, nesta noite, eu te peço em nome de Jesus, toma, Senhor, em tuas mãos cada um dos nossos irmãos, ó Pai da glória, cada um daqueles que vieram para este culto doutrinário, para esse culto de ensinamento, Deus. Sim, Pai, o teu povo tem perecido por falta de conhecimento, mas não porque falta, é porque muitas vezes tem e nós não priorizamos. O maior culto é esse daqui, é o culto de ensino, é o culto de ensinamento da palavra de Deus, mas é o culto menos priorizado,
é o culto menos valorizado, porque as pessoas não querem estudar a tua palavra, as pessoas não querem se aprofundar nos textos bíblicos, e por isso estão se levando a qualquer tipo de variação, a qualquer tipo de ensino, e precisamos a cada dia mais estudar a tua palavra e nos aprofundar nos textos bíblicos. Então nessa noite, Deus, abençoa este culto, abençoa em nome de Jesus todos os nossos irmãos que já estão aqui e aqueles que vão acompanhar este culto, pela autoridade que há na tua palavra. E nessa noite nós damos início a este culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus, né? Glória a Deus. Amém. Eu queria que nesse momento a gente louvasse os dois hinos da harpa, o 577 e daqui a pouco o 578, né? Glória a Deus. Vamos louvar os dois hinos da harpa, 577 e depois o 578, amém? Glória a Deus. Aleluia. 577. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Louvemos. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Aleluia. Que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Louvemos o 578. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia. 578.
Aleluia. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Diz ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Que coisa linda, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Louvemos, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Esse hino é lindo, meus irmãos. É lindo. Aleluia, amém? Eu queria dar uma oportunidade também para a nossa diaconisa. Nossa diaconisa, a senhora. Dá uma saudação. Em nome de Jesus, amém? E logo em seguida a pastora com um louvor para a gente recolher dízimos e ofertas da casa de Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lucas 4, capítulo 5. Lucas 5, perdão. Capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
5 primeiro. Amém? E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu este 2 barcos com a praia do lago. E os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando ele ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandas lançar a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e arrompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto... Aleluia, porque que o espanto se apodera dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aleluia. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos o enredo dessa história, aleluia, maravilhosa, que estes homens saíram para trabalhar e nada o pegavam. E a gente sabe que quando a gente vai fazer algo, que a gente não coloca Jesus diante de qualquer um feito que nós iremos fazer, nada, aleluia, acontece. E não foi diferente com Simão. Simão, ele não confiava, aleluia, ele ainda não confiava, ainda não acreditava, aleluia, que Jesus era capaz de fazer eles pegar esse peixe. Ele duvidava, aleluia, até dele mesmo, que naquele momento que ele foi pescar, que ele lançou a rede, ele achava que até então ali não tinha nada. Então ele teve que ter um encontro com Jesus. Ele chegou e viu Jesus pregando a palavra ali para aquele povo, né? Aí até o momento ele achava que jamais, mesmo se Jesus mandasse ele lançar a rede de novo, ele não acreditava que ele iria pegar o quanto de peixe, aleluia, que ele pegou. Assim é conosco. Às vezes, quando nós vamos tomar a partida por conta própria, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer nada com a força do nosso próprio braço. Aleluia. Então, da mesma forma, Pedro quase quis fazer isso. Ele foi pela conta própria dele, então ele não pegou. Quase que ali, eu acredito que Pedro, ele foi frustrado. Poxa, eu passei a noite toda pescando e não consegui nada. Né? Só que ele tinha se esquecido que tinha um Deus, tinha um Jesus ali poderoso que estava ali, aleluia, para guiar ele e a dizer a ele o local certo. Creio eu que Pedro já tinha lançado a rede no mesmo local. Creio eu que Pedro e já tinha aquela redondeza ali, ele era acostumado a dar peixe. Mas eu creio também que foi o próprio Jesus que cessou aqueles peixes. Tem coisa nas nossas vidas que a gente vai pela força do braço, a gente tenta lutar, a gente tenta fazer pela nossa força e a gente não consegue. De uma forma que a gente sai até frustrado. Poxa, eu sou incapaz de fazer isso. Mas antes você colocou diante do Espírito Santo, antes você se prostou, pediu perdão do que tu fez, do que tu não fez, dos pecados consciente e inconsciente, e colocou as tuas necessidades diante de Deus. Porque isso aqui eu vejo como isso. Muitas das vezes a gente quer passar à frente, aleluia, aleluia, do que Deus
tem para nós. Às vezes a gente não quer ter paciência de voltar ao mesmo lugar e lançar a rede. A gente lança a rede naquele lugar, volta, se entristece, volta para casa, diz, eu não vou mais não. Não. O que der errado na sua vida, ou o que deu errado, não te preocupa, porque Jesus ele vai mandar você voltar para o mesmo lugar que você lançou a primeira vez, para que você não saia frustrado. Jesus ele não quer que os filhos dele sejam frustrados. Às vezes colocamos situações diante do Senhor e queremos resposta logo de imediato. E o Senhor ele prefere reter a nossa bênção para que a gente venha buscar de fato e verdade. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, aleluia, que estão indo buscar a Deus por interesse. Tem muitas pessoas que estão indo se colocar diante de Deus por interesse. E eu aprendi a servir o Jesus, aleluia, que independente de eu tendo bênção ou não bênção, Ele é o mesmo Jesus. Ele é minha porção de alegria, Ele é minha porção de força de viver. Se hoje eu acordar e não tiver o café da manhã, eu dou glória a Jesus. Se no almoço eu não tiver, eu dou glória a Jesus, porque eu tenho certeza que no jantar Ele irá providenciar. E eu tenho certeza que isso aqui, esse ensinamento, aleluia, que Jesus deixou, que o doutor Lucas deixou aqui para nós, é para que nós não venhamos se frustrar. Tem tantos evangélicos, irmãos, se frustrando, porque colocam as coisas diante de Deus, aleluia, e saem frustrados. Não querem pagar um preço, não querem jejuar, não querem, aleluia, colocar diante de Jesus verdadeiramente as suas falhas. Porque eu acredito às vezes que como que nós estamos pedindo as coisas para Deus? Como é que você está se comportando longe do seu pastor? Como é que você está se comportando com as pessoas lá fora? Porque ser crente não é só dentro da igreja. Aleluia. Nós temos que ser sal e luz aonde sermos. Hoje mesmo aconteceu comigo. Fui dentro de um terreiro de macumba. Aleluia. Mas só que a palavra de Deus me garante que aonde eu pisar eu santifico. Aonde eu colocar a planta dos meus pés eu serei luz e serei sal. Aleluia. A gente vive situações constantes, irmãos. Não é porque é por acaso. Não existe por acaso. Aleluia. Não foi por acaso Pedro descer nesse momento que Jesus estava pregando. Ele podia muito bem chegar a outro horário. O peixe poderia ter dado, ele poderia ter chegado mais cedo. Ou também poderia ter pescado mais e dado vontade de encher mais as redes. E ia ficando, então ele não ia pegar o momento que Jesus estava pregando. Então tudo tem o seu tempo. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia no tempo certo. Nós é que não temos paciência de esperar. E não se frustre naquilo que o Senhor, se você foi a primeira vez, não pescou, foi a segunda, não pescou, não vai falar mal do Senhor, não vai falar mal da igreja que não ore por você, não coloque culpa no seu irmão que está botando o olho grande, não, irmãos. Tudo tem o seu tempo, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou da amada igreja com a paz, Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé e louvar o Senhor, adorar Ele nessa noite. Somente Ele é digno de toda adoração, de toda glória. Aleluia, Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Glórias a Ti, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantas vezes você chora, em meio ao prantos você ora, e não vê ninguém, e não vê ninguém. A esperança foi embora, e a sua alma implora, e não vê ninguém, e não vê ninguém. Mas é aí que Ele chega mudando o cenário, entrando em cena e deixando claro que Ele cuida das suas feridas. Mas é aí que Ele arruma o que foi bagunçado, que Ele conserta o que foi quebrado e mostra que Ele é a sua saída. Não vai permanecer como está,
o cenário vai mudar, vai ter uma reviravolta. Não vai ficar assim. Aquilo que morreu, Deus vai ressuscitar. Não vai permanecer como está. Deus está trazendo vida. Não vai ficar assim. Toda prova tem começo, tem meio e fim. Oh, glórias, aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Somente tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Aleluia, Deus. Mas é aí que ele chega mudando o cenário, entrando no cenário e deixando claro que ele cuida das suas feridas. Mas é aí que ele arruma o que foi bagunçado, que ele conserta o que foi quebrado e mostra que ele é sua saída. Não vai ficar assim, não vai permanecer como está. O cenário vai mudar, vai ter uma reviravolta. Não vai ficar assim. Aquilo que morreu, Deus vai ressuscitar. Não vai permanecer como está. Deus está trazendo vida. Não vai ficar assim. Toda prova tem começo, tem meio e fim. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. Deus, o que se perdeu, quem te fez a promessa é o Senhor teu Deus. Aquele que não falha, não dorme, não descansa, trabalha 24 horas por você. Você vai ter de volta o que se perdeu. Quem te fez a promessa é o Senhor teu Deus. Aquele que não falha, não dorme, não descansa, trabalha 24 horas por você. Não vai ficar assim, não vai permanecer como está. O cenário vai mudar, vai ter uma reviravolta. Não vai ficar assim. Aquilo que não vai permanecer como está. Deus está trazendo vida. Não vai ficar assim. Toda prova tem começo, tem meio. Não vai ficar assim. Toda prova tem começo, tem meio e fim. Glória a Deus, aleluia. Eu creio em nome de Jesus que Ele está entrando com a providência naquilo que é impossível aos nossos olhos. Aleluia, Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Seja Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para o nosso estudo, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Amém? Livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 15. Nós vamos ler o 22 e o 23. Capítulo 15 de 1 Samuel. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Amém? Hoje nós temos um tema para a gente trabalhar, e como de costume os irmãos sempre traz aí uma anotação, e aí eu já queria que vocês anotassem o tema de hoje, né? Obediência vezes sacrifício. Obediência vezes sacrifício. Aí nós vamos trabalhar entre duas linhas aqui. Primeiro, o que Deus prefere para nós, e segundo, o que temos preferido para nós mesmos. Né? Algo muito interessante. Amém? E aí, quando a gente fala de sacrifício, a primeira ideia que a gente vem é justamente nesse texto. Ok? 1 Samuel 15, 22 e 23. Aí os irmãos que estão em casa, que puderem acompanhar também, né? O texto bíblico, nós vamos fazer a leitura. Versículo 22 diz: Samuel, porém, respondeu:
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês grifarem algumas bases aí. 23 diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Tá bom? Aí eu queria que vocês pregassem aí a caneta de vocês. Pode sentar todos. E aí eu queria que vocês grifassem rapidamente a palavra holocaustos, sacrifício, obediência, submissão, rebeldia, feitiçaria, arrogância. Quando vocês forem encontrando, vocês já podem grifar. Arrogância, idolatria. E eu queria que na Bíblia de vocês, a palavra que tivesse aí, rejeitou, vocês colocassem o verbo rejeitar. Na própria Bíblia de vocês, bem embaixo. Se tiver um espaçozinho, vocês colocam o verbo rejeitar. Ok? Isso, vamos lá. Qual é a parte? Pronto, as palavras, vamos lá. Primeiro, holocaustos, sacrifícios, obediência, submissão, rebeldia, feitiçaria, arrogância, idolatria. E na palavra rejeitou, que aparece 2 vezes, a senhora pode anotar aí, grifar ela e anotar ao lado, ou até embaixo, o verbo rejeitar. Tá bom? Só para que a gente possa fazer o início disso aqui, eu fiz algumas anotações aqui que vocês não precisam anotar. É só para a gente entrar dentro do texto, para a gente entender toda essa parte do contexto. Gente, é interessante o seguinte, que quando a gente fizer uma leitura de um versículo base, a gente não pode criar uma história dentro daquele apenas versículo. Nós precisamos ver todo o contexto que gerou aquele texto que está lá escrito. Porque quando a gente lê apenas esses 2 versículos, a gente de fato não consegue entender para quem foi falado e por quem foi falado, por intermédio de quem. Mas quando a gente vê o contexto, a gente vai vendo para quem e quem foi usado para falar tudo isso daqui, nesses 2 únicos versículos. Eu fiz uma anotação e eu vou pedir para que carinhosamente a gente pudesse anotar esses versículos, para que a gente pudesse ler, para a gente entender primeiro. Olha só, quando nós falamos acerca de obediência, a primeira ideia que parte é que dentro da questão da obediência tem fundamentos que a gente precisa entender e compreender muito bem. Eu anotei 5 partes importantes da mesma palavra obediência. Vocês não precisam anotar. Eu só vou pedir para que vocês possam fazer a leitura. Primeiro, categoricamente, essa mesma palavra obediência, ela está fundamentada no ato de fé. Ninguém consegue obedecer se ele não crê, ou ele credibiliza, ou ele crê naquilo. Ele não consegue obedecer a nada. Vamos abrir aí Deuteronômio, capítulo 9, versículo 23. 9 e 23. Eu ainda não comecei o estudo, eu só estou aqui analisando para que a gente possa entrar dentro de tudo o que nós vamos falar. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23. O que é que diz aí no versículo 23? Olha só o que ele diz. E quando o Senhor os enviou de Gades Baraneia, disse: entram lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele e nem tampouco
obedeceram. Olha só. No capítulo 13, versículo 4, tudo isso na questão da obediência. Olha o versículo 4 do capítulo 13. Diz: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes. Sirvam-nos e apeguem-se a Ele. Tudo isso é questão de obediência, fé, crédito para aquilo. Segunda coisa, a obediência deve surgir primeiramente no nosso coração. Uma coisa interessante é quando o salmista Davi, ele vai no Salmo de número 119, a partir do versículo de número 103, o salmista Davi faz uma pergunta mais ou menos nessa base: como pode o jovem manter a sua conduta na integridade? Ele mesmo responde: guardando a palavra do Senhor. No versículo 105, ele diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Porque tudo que vai reger o homem está plantado dentro do seu coração. Por isso que a obediência tem que surgir aqui. Abram a Bíblia aí, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Antes da gente dar início, a gente precisa primeiro saber isso aqui. Romanos 6, 17. Olha o que Paulo diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Então, a obediência, primeiramente, ela tem que surgir aonde? No nosso coração. Então, o nosso coração precisa ser obediente. Terceiro, a obediência deve ser o resultado de uma disposição da vontade e nem tampouco precisa ter reservas. Eu não preciso deixar espaço para mais alguém a não ser o Senhor no meu coração. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 1,19. Isso aqui é só algumas bases para a gente analisar. Isaías 1,19. Anote as versões, para que até em casa vocês possam fazer uma reanálise de tudo que nós estamos trabalhando aqui. 1,19 de Isaías. O que ele diz aí no versículo 19? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos desta terra. Está observando a palavra obediência em todos os textos? Livro de Josué, capítulo 22. Josué, capítulo 22, versículo 2 e 3. Vocês vão entender por que nós estamos lendo esses textos. Capítulo 22 do livro de Josué, versículo de número 2 e 3. Olha, o 2 diz: e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumprirão a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Ok? Tem que ter vontade. Amém? Quarto, deve ser constante as suas intenções. As pessoas que obedecem à voz do Senhor, elas precisam em constante trabalho, elas terem a intenção sempre de obedecer à voz de Deus. Vamos ver isso? Filipenses 2,12. Eu só estou dando base, ainda não começamos o estudo. Filipenses 2,12. Olha aí o que diz no versículo 12. Filipenses 2,12. Diz: assim, meus irmãos, como sempre vocês
obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, todo tempo nós temos que ter as intenções. É isso que Paulo está dizendo. Quinta, temos que resultar no ato de fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. 11, versículo 6. 11, versículo 6. Olha o que ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 5 coisas importantes. Agora veja, quando eu falo dessas 5 coisas importantes, que eu digo que a obediência ela está firmada no ato de fé, que eu digo que a obediência ela começa primeiramente pelo meu coração, quando eu digo que a obediência precisa-se de uma vontade daquele que vai obedecer, quando eu digo que a obediência precisa de muitas intenções e também do ato de fé, eu preciso que vocês gravem isso na mente de vocês. A obediência, ela está condicionada a alguns elementos que nós dizemos que esses elementos são importantes. Por exemplo, toda pessoa que obedece, ela precisa obedecer a alguma coisa. Há quem diga que as Sagradas Escrituras, ela é apenas um livro escrito pelos homens com a intenção de que os próprios homens sejam regidos e obedecidos a algo. Só que a própria palavra fala que a própria Bíblia, ela é uma escritura devidamente aprovada por Deus para que nós possamos ser regidos pela palavra. Paulo, em um dos textos que ele esclarece acerca das intenções e dos desejos carnais, ele, em todo o texto, na primeira carta que ele diz, no livro de Romanos, Paulo detalha 2 coisas importantes. Primeiro, ou nós seremos regidos pela lei, que essa lei não tem nada a ver e não está condicionada à lei de Deus, ela está condicionada à lei do pecado, ou nós vamos ser regidos pelo Espírito. E aí Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos, diz assim: ora, todo aquele que está em Cristo, ele tem 2 mudanças importantes, irmão Rosinete. Ele tem a mudança da mente, no capítulo 12, versículo 2, ou seja, ele não se amolda aos prazeres e nem aos desejos e nem tampouco à vivência do mundo. E segundo, ele tem uma mente mudada pelo Espírito Santo. Ok? Então, dentro dos elementos, nós temos, primeiro, Deus cobrara do seu povo que o povo pudesse ser obediente, primeiramente, à lei de Deus. Segundo, era necessário que o povo pudesse obedecer à voz de Deus. Terceiro, era necessário que o povo de Deus pudesse obedecer ao Filho de Deus, que era Cristo. E quarto, era necessário que o povo de Deus pudesse obedecer o Evangelho de Deus. Se eu terminasse aqui, a gente saberia o que era obediência. Mas agora nós vamos completar o nosso estudo. O que acontece? A gente está estudando o livro de Juízes. Quando a gente trata do livro de Juízes, a gente trata de alguns elementos muito importantes. Primeiro, porque o que vai ser fundamentado dentro do livro de Juízes é a obediência e a desobediência. Quando Deus ele promete para o povo de Israel que era necessário eles adentrarem a terra de Canaã como uma promessa para o próprio povo, a Bíblia vai dizer que, olha como é interessante isso daqui, gente. A Bíblia vai dizer que esse ato de fé, ela é creditada a partir da pessoa de Abraão. Abraão creu, e vamos ser sinceros, né? Como é que alguém, na sua sã consciência, decide obedecer uma voz do além?
A obediência de Abraão faz com que Deus comece a projetar no meio do povo de Israel e da nação de Israel, e no meio, desse processo todo da questão da queda do homem, que alguém venha obedecer, que alguém venha acreditar, ter fé naquilo que a voz posteriormente falou, porque se a gente observar, Abraão tinha a sua vida. Abraão tinha algo individualista, que era a sua história, e de repente Deus chama Abraão no capítulo 12, e diz assim para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, ou seja, eu estou constituindo para você uma nova história, que não estava baseado somente na vida de Abraão, mas estava condicionado a um povo e uma formação da nação. Vocês entendem isso, gente? Obedecer uma voz, ser regido por esta voz, ou seja, ele não poderia ser regido pelas intenções, os desejos, porque ora, quando Deus chamar Abraão, Deus chama Abraão com uma promessa. Ele diz para ele que ele seria pai de multidões, e que todas as gerações que nascessem após eles, todas as gerações seriam abençoadas, como de fato foi. Só que a gente vê um declínio. Quando Deus levanta Moisés, e aí nós entendemos, eu sempre digo isso aqui quando eu falo desse estudo acerca do Antigo Testamento, nós precisamos compreender 3 grandes períodos do povo de Israel. O primeiro período, o período patriarcal, que ele está estabelecido pelo nosso pai Abraão, o nosso pai Isaque e o nosso pai Jacó. Só que a partir de Jacó, irmão Mauro, acontece algo que Israel nunca tinha desejado que acontecesse. Porque agora nós estamos falando não de um só povo, mas nós estamos falando de uma união de tribos que estão selecionados para se tornar uma nação. Enquanto Israel estava com 12 tribos, olha bem para cá, Israel não era uma nação. Israel era um povo. Era um povo separado. Era um povo que era regido pelo Deus. Só que quando Moisés pega o povo, eu falei isso aqui semana passada, e Moisés, ele teve que trabalhar o caráter do povo, porque nós estamos falando de um povo que ele se acostumou a ser escravo. Ele se acostumou a ser subordinado por alguém que era maior, ou uma autoridade maior. E isso fazia com que o povo se rebelasse muito contra a voz de Moisés, porque a voz de Moisés era a representação da voz de Deus. Depois que os patriarcas morrem, a autoridade agora parte para Moisés. Moisés olha para o povo e diz: eu preciso tratar o caráter de vocês. Vocês vão ter que me obedecer como sendo a própria voz de Deus para o povo. O problema da nação de hoje e o problema dos povos de hoje é que eles não querem ser regidos por uma autoridade divina. Eles querem ser regidos por si próprio e talvez até pelas suas mentes e pelos seus desejos. E Paulo disse algo para nós que está acontecendo nos dias atuais. Eles vão apostatar da própria palavra que pregamos e vão começar a estar acostumados a quererem fábulas, contos e até pouco historinhas, que temos visto. Compreende? Você está tratando. Só que Moisés vai ter que morrer. Ou seja, é limitado. Agora nós entramos com Moisés e Josué. Nós entramos em um período chamado período teocrático. Pastor, o que é isso? É o período que o povo de Israel é regido por um líder só. Depois da morte de Moisés, Deus passa a liderança para quem? Para Josué. Só que Deus vai esclarecendo para Josué, e eu preciso que todos nós que estamos aqui possamos entender isso, para a gente pegar lá no contexto que a gente leu, só para vocês verem como é que é isso aqui. Deus pega Josué e diz assim para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas espera aí, para Deus ser com Josué, o problema da gente é que a gente não quer ouvir
tudo o que Deus tem para falar. A gente quer ouvir a metade do que Ele tem para dizer. Se Deus pegar somente o texto e falasse para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Se ele saísse dali, irmã, ele provavelmente não saberia as instruções que Deus tinha que dá para ele, porque uma coisa é interessante, uma coisa é ter Deus no negócio, outra coisa é você tomar decisões precisas diante de algumas situações de calamidade. Aí Deus vai começar a falar com Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, mas, tem uma vírgula, ele diz, que não se aparta da tua boca a palavra deste livro, que tu possa meditar nela de dia e de noite, não te desvia. O que é que Deus está dizendo? Na ausência da minha voz, o que vai reger a tua autoridade como líder é a minha palavra. Eu posso perguntar algo para você aqui? E se Deus se calar para você? Será que o silêncio de Deus vai neutralizar a tua confiança com Ele? Ou será que você esqueceu de examinar as Sagradas Escrituras, que é a voz de Deus falando ao teu coração? Sabe qual é o grande problema dessa geração, irmão Zilene? É que nós estamos acostumados a ouvir a boca do profeta. E quando Deus proíbe os profetas de falarem contigo, tu entra numa depressão espiritual e até mesmo religiosa. E agora, o que fazer? Examine. Deus olha para Josué, está dando a instrução. Josué pega o povo. Só que agora, irmão Mauro e irmã Simara, tem um grande problema. Nós não estamos falando mais, eu falei isso aqui, eu estou só repetindo porque não foi reproduzido o culto da semana passada para os irmãos que estão em casa. Eu só queria detalhar algo importante para vocês. Enquanto o povo estava na regência de Moisés, o povo ficou acostumado, irmão Tiago. Como? Maná do céu, cordonizes, água. O povo acreditou que isso seria perpétuo. Só que quando Josué pega, os milagres que eram feitos por intermédio de Moisés, já não se trata mais de Josué. Josué tem um trabalho a fazer. Qual é, pastor? Colocar o povo para se formar em nação. Lembra o que eu falei? No período patriarcal era apenas um povo. E nós tínhamos apenas uma promessa. No período teocrático nós temos um povo que está caminhando para se tornar uma nação. No período de Josué, o povo vai se formar em uma nação, talvez numerosa, mas que eram regidas por leis próprias. De fato, se vocês analisarem os livros pentateucos, que são 5 os primeiros, e se vocês fizerem uma análise na Torá, você vai ver que há 2 diferenças importantes e 2 linhas de visões. Primeiro, existiam leis que eram de Deus para o povo, e essas leis eram perpétuas. E existiam algumas leis que elas se diferenciam entre religiosas, civis e militares. Então, ou seja, Moisés tem leis regidas por Deus para o povo, que é os 10 mandamentos, ou seja, eles são perpétuos, não é quebrável. Agora nós temos leis que eram para padronizar o povo a obedecerem aquilo. Quando eu estava estudando acerca das leis de Moisés, eu fiz uma análise no nosso cotidiano, nos dias atuais. Por exemplo, nós temos a lei do Detran, a lei de trânsito. A lei de trânsito, ela sofre algumas variações de acordo com alguns regimentos internos, mas se vocês fizerem uma análise, todas as leis que são postas para o homem é para proteger não só aquele que está no veículo, mas também para proteger aquele que está fora. E de fato, quando nós descumprimos essas regras ou essas leis, o que acontece com a gente? A gente é punido. Por que a gente não obedece a Bíblia? Sabe uma coisa interessante? Eu estou só conversando com vocês isso aqui.
As pessoas costumam dizer assim: meu pastor, eu estou no tempo da graça. E o tempo da graça, eu não sei, eu acho que as pessoas estão confundindo o tempo da graça com o tempo de libertinagem. Não é isso. Não confundamos. O tempo da graça é um tempo que eu tenho a oportunidade de me gerar salvação. Mas a Bíblia continua a mesma: pecado é pecado e tem condenação. Porque Paulo disse: o salário do pecado ainda continua sendo a morte. Nós queremos mudar. Quer ver como é interessante? No tempo da lei, para uma mulher que cometia adultério, qual era a condenação que ela recebia? Morte. Morte pelo quê? Apedrejamento. Isso era a lei de Moisés. Agora quer ver no tempo da graça? Olha o tempo da graça. Mateus diz: se com o teu olho tu pecar, com o teu coração desejar a mulher do teu próximo, tu já adulterou. É pior o tempo da lei ou o tempo da graça? Porque o tempo da lei diz que tu tinha que cair primeiro. O tempo da graça diz que se tu olhar aí no teu coração e tentar contra... Meu pastor, mas eu peco direto no meu pensamento, eu peco direto no meu coração. É sobre isso que eu quero falar para você. Se você tiver a palavra no seu coração, você vai ser obediente a ela, porque de fato é isso aqui. Quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais a nossa carne vai sendo o Senhor das nossas vidas. Mas quanto mais nós alimentamos o Espírito comanda as nossas vidas. Quer ver algo importante? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Filipenses, livro de Gálatas. Abra a tua Bíblia. Gálatas, capítulo 5. Versículo de número 16. Olha o que Paulo diz. Daqui é a libertinagem. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Olha a luta. Então eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa lei que Paulo está relacionando é a lei do pecado. Quando eu transgrido a palavra, quando eu firo os princípios, eu peco. Olha o que ele diz: ora, as obras da carne são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e qualquer coisa semelhante. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo para você que a mesma base do antigo é a mesma base do novo. Josué pega os homens e ele está colocando os homens para serem soldados. De fato guerrearam e venceram, porque o maior inimigo de Israel não se tratava dos seus oponentes, se tratavam de algo que estava dentro, limitando eles a desobedecerem à voz de Deus. Deus disse para eles: eu não quero que vocês se associem com nada que eu digo que não, eu não quero que vocês se relacionem com nada que eu digo que não é para ter relação. O problema é que Deus está dizendo para nós: eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas o que fazemos? Não, meu pastor, eu vou deixar algo aqui perto de mim, porque eu acho que isso daqui não vai fazer dano algum. Só que você erra, porque quando Deus diz que é para você tirar por completo algo, é para você tirar por completo. O povo de Israel errou, tomaram a terra dos cananeus. Só que quando eles avistam a terra, e aí é base bíblica para isso aqui, eles fazem duas espionagens. A primeira espionagem é feita ainda com Moisés na liderança. Só que acontece um grande problema, é que com Moisés, eles não avançam,
Eles são paralisados. Com Josué manda espionar, e quando se traz o relatório daqueles que estavam como espiões, eles dizem algo fantástico. Eles dizem: olha, a terra que nós vamos adentrar e entrar, ela é uma terra fértil, é uma terra que até os grãos, até os frutos são grandes. Mas tem um detalhe que chama a atenção, e que isso requeria pensamento, eles tinham que pensar muito, estratégia. O relatório, os espias dizem assim: mas tem os homens que eles são muitos grandes. São homens guerreiros de força. Por quê? Porque os cananeus, irmã, no período em que Deus chamar Abraão, no período em que passa todo esse contexto, nós observamos que os cananeus começam a fazer unidade, união, trazer outros povos para perto de si, e cria-se uma base muito fortificada. Isso requer o quê? Analisar. O grande problema da gente, amados irmãos, é que nós olhamos o nosso inimigo e nós subestimamos eles. O grande perigo nosso é da gente observar algo que vai nos fazer cair, e nós fazemos uma alta análise dele, rápida, e já tomar os passos. Deus não quer isso. Josué vai falar com Deus. Qual é a estratégia que nós temos que usar? O Senhor volta para Josué e dá a estratégia. Entram na terra, tomem a terra completamente. O problema da gente, irmã Silmara, é que nós queremos deixar alguns ritos passados na nossa vida. Pastor, eu sou crente, não sou? Mas a minha língua não é. Pastor, eu sou crente, mas, pastor, tem algumas coisas assim do mundo que eu não consigo deixar. Ora, vamos lá, gente. Se é para pregar a Bíblia, então vamos pregar correto, vamos? Não é não, e com Deus não se negocia. Os grandes pastores, eu vou falar algo aqui que está sendo transmitido, mas mesmo assim eu tenho que falar porque é bíblico. Os grandes pastores da nossa época estão vendidos pelos desejos carnais, que não conseguem observar os termos da Bíblia e não conseguem passar isso para as pessoas que estão diante dele, na sua regência. Porque eles estão acostumados a quererem lotar as igrejas e acharem que lotação é sinal de crescimento espiritual. Só que não é isso. Eu digo que crescimento espiritual é quando o crente tem prazer na leitura da palavra, e esse crente faz discípulo, e esse discípulo consegue fazer mais discípulo. Só que fazer discípulo não é ganhar alma. Fazer discípulo é entender a vontade de Deus na minha e na sua vida. Não é ser regido pelo ato do pecado, não é ser regido pelos desejos carnais, é ser regido pela palavra. E nós queremos fazer o quê? Fazer igual o povo de Israel. Não. Vamos deixar aqui alguns cananeus aqui com a gente. Não tem problema nenhum deles ficarem. Eu acho que eles não têm uma influência. E foram cruéis. Entre eles estavam o povo amonitas, moabitas, os filisteus, que foram dos maiores inimigos, os assírios. Fizeram aliança, cresceram. Josué, de uma vez todo, teve que derrotar 5 reis, de uma vez só. Quando a Bíblia vai dizer que o sol deteve-se, parou. Josué vence a batalha. Mas o que acontece, meu pastor? O que o senhor quer explicar com tudo isso e aonde o senhor vai parar? Se você analisar, o que eu estou contando aqui não é continho de fada. É o que a tua Bíblia conta, e nós estamos aqui diante de 2 coisas. Israel preferiu sacrificar em vez de obedecer. Quando nós não colocamos a nossa mente para pensar, quando nós somos impulsionados a resolver tudo pela parte emocional, nós somos levados a sacrificar. E eu preciso dizer algo que me perturbou hoje à tarde. O sacrifício que você faz,
pode não ser o resultado que Deus quer, pode não ser algo que Deus quer. Não, meu pastor, não estou entendendo. É porque muitas vezes você vai sacrificar a vontade de Deus pela sua, e isso vai fazer com que pessoas que estão perto de você sofram a consequência junto contigo. Quer ver? É igual um pai. Ele fuma, mas ele diz assim para o filho: olha, não faça o que eu faço. Fumar é ruim, mas eu fumo porque papai nunca conseguiu ser liberto disso, mas você não pode. Espera aí. O povo de Israel tinha lei. O povo de Israel era regido. Qual é a primeira ideia que o povo de Israel faz? Vamos fazer o que os povos vizinhos fazem. Vamos adorar outros deuses. Começa a quebrar. Começou por aí. Porque tudo na nossa vida começa com uma pequena coisa, que a gente não tem cuidado de tirar aquilo, que dali vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco você não consegue mudar. Eu sempre digo uma coisa, e eu ensino muito bem as nossas ovelhas aqui da igreja a fazer isso aqui. Se você foi liberto há pouco tempo, questão de 3, 4 meses de algo que era improvável acontecer uma libertação, então não volte mais àquele lugar, porque você ainda não está preparado para habitar lá. É igual alguém que saiu da cachaça há 2 meses, ele diz: agora eu sou crente, agora eu estou mudado, agora eu sou o Superman, agora eu posso ir. Agora, cuidado, nem em todo lugar a gente deve pisar, porque a gente não sabe. Eu sempre digo isso aqui, e é bíblico isso aqui, né? O maior inimigo nosso não é o Satanás, porque Satanás a gente destrói pela palavra. O maior inimigo é você mesmo. Porque você quer coisas que Deus não quer. Você deseja coisas que Deus não quer. E ou coisinha insistente é desejo. Porque na aparência você está crente, mas na tua mente tudo pode mudar. Como é interessante isso. Aí Israel chega e parte desse período chamado período teocrático, que é justamente na regência de Moisés e Josué. Josué morre, só que Josué, antes de morrer, irmão Mauro, ele chama o povo, no capítulo de número 24, versículo 15, a partir do versículo 15, eu sempre falo a parte C. Ele diz assim, ele chamou todas as lideranças, todas elas, anciões, jovens, todos, e diz assim: a minha casa serviu ao Senhor até o dia de hoje. Agora vocês podem decidir o que vocês querem. Se é servir a Deus ou servir a Baal. Porque agora o povo vai sair do período teocrático e o povo vai entrar no período dos juízes, a quais é o que nós estamos estudando há 3 semanas, e hoje nós estamos entrando na 4ª semana, trabalhando sobre isso. Só que os juízes, eles eram limitados, eles não conseguiam reger o território, a nação, eles eram limitados apenas ao espaço, eles regiam naquele lugar, e era naquele lugar que eles decretavam, eles aprovavam ou desaprovavam, então isso limitava, e por isso podemos admitir que talvez esse foi o maior fracasso do período do período do povo de Israel, foi o período dos juízes. Porque olha como é que era igual uma roda gigante. Uma hora Israel estava com Deus enquanto os juízes estavam vivos. Depois que morreu, voltava de novo a ser subjugado. Aí fica naquela historinha, uma hora que é Deus, outra hora que é o mundo. Outra hora que é Deus, mas outra hora que é o mundo. Porque aquilo nos chama. Aí nós vamos entrar no período chamado o quê? Período monárquico. Achou que período monárquico é esse? O último dos juízes, e aí eu preciso fazer uma ressalva, porém, claro, eu não estou fazendo eu não estou admitindo que isso é proveniente da Bíblia. Eu estou dizendo que é algo que eu analiso na Bíblia. Eu, Leandro. Qual é? Samuel foi o último juiz. Só que Samuel, se tu analisar biblicamente no livro de Juízes, ele não aparece. Só que se você for estudar a teologia, ou até mesmo alguns livros teológicos, você vai perceber que nesse período em que o último dos juízes, que é Sansão, falece, o povo de Israel precisa ter alguém que reja, que faça a sua regência, que faça a sua, se torne líder.
E naquela época, olha como é interessante. Quem era líder nesse espaço de tempo, eu estou analisando a tua Bíblia. Se você analisar, quem era sacerdote naquela época era Eli. Só que nesse período, ele deixa e descumpre algumas ordenanças de Deus, desobediência, sacrifício. E isso vai implicar em Deus escolher alguém, Samuel. Deus escolhe Samuel, mas pela lógica, não era Samuel que era para substituir Eli. Pela lógica, era o seu filho mais velho, então estava entre Ofni e Finéias, que mais se destacasse para a obra. Porque a questão do sacerdócio é uma coisa muito interessante. Ela partia de pai para filho. E a questão do monarca, ela vai pegando essa mesma base, é de pai para filho. Né? E hoje, por exemplo, hoje nós não vivemos mais nesse mundo. Mas se você for na Inglaterra, você ainda vai ver ainda esse mesmo fato, pai para filho, filho, né? Assim, e assim sucessivamente. Você vê que esse período é um período que está escasso agora, nos tempos atuais. Porque foi um período que mais o povo de Israel pecou. Mas Deus escolhe Samuel. Só que quando Deus escolhe Samuel, Samuel tem que obedecer à voz de Deus. E às vezes, amados irmãos, obedecer à voz de Deus não é algo muito legal. Eu digo que no meu papel como pastor, eu acho que é mais difícil ainda. Porque tu já viu Deus dizer para mim assim, fala com fulano que fulano está errando. E aí você vai, duas coisas vai passar na mente de cada um. Eu sempre digo, e eu tenho isso na minha mente, nem toda verdade é para ser dita. Tem verdade que ela precisa ser pensada antes de falar, porque você pode ser mal educado. Não é porque eu sou verdadeiro, eu digo tudo é na cara. Não. Quando você se converte, não é mais nada dito na cara. É tudo dito no tempo e na hora de Deus. Tem coisa que me dá vontade, mas eu não devo. Tem coisa que eu quero, mas não é a vontade de Deus. Será que é para me falar aquilo? Aí eu pergunto para Deus e Deus vai me moldando. Não é agora, não. Deixa o espaço, deixa o tempo. E às vezes eu preciso que vocês entendam isso aqui, ó. Entendam. A verdade nunca pode ser de forma alguma maior do que o amor. A verdade ela está baseada dentro do amor. Quando eu olho para alguém e eu digo assim, eu faço a exortação como pastor para essa pessoa, eu estou demonstrando o meu amor para essa pessoa. Eu estou dizendo, você não pode se perder pela vaidade deste mundo. Eu tenho visto, e eu faço aqui uma menção de algo que está acontecendo, irmãos, e está demais esse negócio. Os nossos jovens estão se perdendo. Essa nova geração, que nós chamamos e intitulamos essa geração coach, que é aquela que não quer pregar a Bíblia, mas aquela que quer distorcer os textos bíblicos, ela está reprimindo os nossos jovens a viverem numa libertinagem, achando que é liberdade de espírito. E por favor, vamos entender contexto e texto. Miriam dançando não era carnal, Miriam dançando era no espírito. Não tinha nada de carne. E nós estamos vivendo diante de uma sociedade, minha filha, diante de uma juventude que está sendo regida por maus líderes e líderes que não estão compromissadas com a verdade. Sabe que Paulo dá o conselho para Timóteo? Sabe o que Paulo diz? Timóteo, fuja da imoralidade sexual. Fuja dos prazeres da tua juventude. Timóteo, segunda, maneje a palavra, para que você se torne um obreiro aprovado. Como é que alguém pode ser regido se não for pela palavra para obedecer? Gente, hoje eu digo para vocês aqui, eu falo aqui, mas é com toda certeza. Se eu dissesse para vocês que eu não preciso de profeta, eu também estou mentindo. Claro que a gente precisa. Mas hoje a maior profecia está aqui, meu irmão. Leia. Vá lá para a tua Bíblia. Analise o que está acontecendo, veja.
Eu ouvi uma frase, até nas redes sociais, que diz assim: a Bíblia nunca foi tão verdade como está sendo agora. Mas quem disse isso perdeu-se. A Bíblia sempre foi verdade, não é agora. Ela sempre foi verdade. O problema é que nós limitamos ela a obedecer. Período monárquico, Deus levanta Samuel, e Samuel exorta Eli, Eli não obedece. Isso tem consequências. Entre eles, só nos textos, morre 400 homens no campo de batalha, porque Israel não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Levam-se a arca. A arca vai aparecer num território filisteu, proibido por Deus, porque nada sagrado poderia estar no insagrado. Compreendeu? É que às vezes a gente quer colocar coisa na nossa vida que Deus não está permitindo que a gente coloque. E Deus está proibindo a gente, está dizendo para nós: se o espaço do teu coração é só meu, e é uma terra que só Deus pode andar, então deixa que Ele reja de fato, que Ele ordene, que Ele lidere todos os teus sentimentos. Eu falo aqui para todas as mães e todos os irmãos, sirva para mim, sirva para todos, ou até você que vai acompanhar em casa. Não seja de nenhuma forma escravo dos teus sentimentos. Não se torne escravo dos teus sentimentos. A pior coisa é questões mal resolvidas. A gente deixando passar. Ó. A gente empurrando. Não tem gente que empurra problema. Não, agora eu não vou falar, vou deixar para depois. Se é para resolver, irmão, resolva. Porque o que fez Israel cair na malha fina da desobediência foi não ter ouvido a voz de Deus. E não ter resolvido de fato as coisas quando deveria resolver. Deus olha para Samuel, está certo. Agora, Eli está morto, Ofni e Finéias, que eram sumos sacerdotes, estão mortos. O povo precisa ser regido por alguém. Deus levanta Samuel como alguém que era a voz de Deus para eles. O povo está obedecendo, mas o povo é inconstante. Deus olha para Samuel e diz assim: olha, preste atenção, digam para eles a verdade, afirmam para eles a verdade, que eles não possam se misturar entre o povo e os vizinhos, porque foi isso que fez Israel cair. A mistura. Aprenda algo na tua vida que eu não quero que você nunca mais se esqueça disso. Você falar com alguém que é ímpio é uma coisa, agora você ter mistura com o que ele faz é outra. Não, meu pastor, é porque a Bíblia diz assim que a gente não pode se afastar dos ímpios. Não confunda. A amizade é uma coisa, agora essa amizade reger a minha vida e os meus comportamentos é outra. Aí tem crente que fica dizendo, né, pastor, é porque, o senhor sabe? Ó, irmãos, eu sempre digo uma coisa para vocês aqui. Quem anda com Pedro, já diz uma frase: Pedrinho é. Aí o crente está andando com alguém que é, por exemplo, tu acha que o dia que tu for pego, tu não vai ser associado a ele? Claro. Não é que eu estou dizendo para você concordar comigo, eu só vejo que tem crente confundindo amor com comportamento do mundo. E eu nunca vi isso aqui. Não, pastor, é porque eu amo fulano de tal, é porque eu estou... O senhor entende, né, pastor? É porque eu tenho amizade com ele. Não, peraí, vamos lá, não confunda isso aqui. Deus nunca te proibiu de ter amizade com ninguém. Te proibiu? A Bíblia nunca te proibiu disso aqui. Agora, o teu comportamento ser igual ao mundo, o que você se torna para Deus? Vá lá para a tua Bíblia. O que é? Você se torna inimigo de Deus. O que a Bíblia diz? Se você se torna amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus se torna inimigo. Pastor, como é que é amigo? É vir para a igreja? Não. Amigo é aqui, ó. Se você obedece. E é interessante, né? Que a gente não precisa nem sair de perto das amizades. As amizades que já nos tiram. Olha, até o teu linguajar agora está muito religioso. Tu está muito crente. Tu está muito... Não. Tem gente que não gosta da gente. Não é porque a gente é... né? Não.
É simplesmente pelo fato de tu ser crente. Que a tua linguagem é só Bíblia. Irmão, a gente não tem tempo para a gente estar falando mal da vida dos outros. Vai ler um salmo, vai cantar um hino, né? Isso aqui é importante. Hein? Analisou? Samuel estava com Ofni e Finélia, mas Ofni e Finélias não tirou a integridade de Samuel. Ele manteve a sua seriedade diante do seu cargo, diante da sua função. Ele era a voz de Deus para o povo. Mas o povo começa a passear pelas nações e começa a observar, peraí, nós somos o único povo, a única nação que é regida por um homem que é sacerdote. Nós não queremos mais isso. Aí Samuel vai falar com Deus. Agora eu entro aqui já na parte final. Samuel vai falar com Deus: Senhor, o povo está me rejeitando. O que o Senhor responde para Samuel? Não. O povo acabou de rejeitar, foi a mim. Porque quem te colocou lá foi eu. Mas o povo decidiu não obedecer mais a minha voz. Eles querem um rei? Dê um rei para eles. Gente, por favor. Vamos ver, analisar os textos? Se você pegar de Gênesis até onde a gente está, que é 1 Samuel, você vai ver que era vontade de Deus já dar um reino para ser regido por um homem. É bíblico. Tu pegar todos o texto, todas as promessas, vai vinculando. Só que o problema é atrapalhar o processo do curso. Não era o momento de Israel ter um rei. Tudo. Analisou comigo, gente, por favor, para não falar nenhuma bobagem. De Gênesis até onde a gente está, todas as promessas eram feitas para um reino ser regido por um homem. Israel ser regido por um homem, como rei. Mas aquele não era o tempo. E quem comprime promessa, desobedece à ordem de Deus. Quem estava na brecha naquela época? Saul. Samuel vai lá, consagra Saul. Legal, bacana, boa. Só que tudo que começa errado, fora do processo, tem um término cruel e errado. Na parte final, pelo quais a gente leu, agora que eu vou entrar aqui para mim fazer uma conclusão bem especificada do texto. Quando você pega Samuel, que é sacerdote, somente ele tinha que sacrificar e queimar as gorduras e fazer os sacrifícios. Saul era rei. A autoridade de Saul terminava exatamente quando Samuel entrava em ação. Compreendeu? A autoridade de Saul era só no seu reinado. Quando se tratava do templo, quem era a autoridade era o sacerdote. Só que Saul vai fazer uma coisa meio que apressado, porque existe uma coisa aqui que nós precisamos ter muito cuidado. Nem tudo que eu quero fazer é para me fazer. Eles estão em Gilgal, que era o local do culto, da adoração a Deus, um lugar de sacrifício. Só que Samuel está demorando chegar. Saul já está posto. De repente Saul meio que atrevidinho. E detalhe, o que faz Saul sair do posto dele não foi apenas o pecado. Porque o pecado é tudo aquilo que eu transgrido e quebro como lei de Deus para a minha vida. É porque ele ousou usurpar algo que não era dele. Porque a função era de quem? Era de Samuel. Ele pega e vai queimar o cordeiro em cima do holocausto, do lugar de sacrifício. Só que Deus já vai falar com Samuel. Quando Samuel vê que ele veio, ou seja, a pressa de Saul faz ele cogitar em sacrificar em vez de obedecer o processo e a ordem de Deus. Isso vai fazer com que tenha consequências gravíssimas. Entre elas, ele não perde apenas o reinado, ele perde a presença de Deus. A ausência para quem está acostumado com Deus é terrível. Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento de imaginar que está só tendo Deus perto de ti. Essa ausência é terrível, irmãos.
Sabe, tu saber que Deus existe, Ele está perto de ti, tu sabe disso, que Ele está contigo. Mas tu percebeu uma ausência dEle na tua vida. A grande maioria das pessoas que entram na depressão, sejam elas espirituais ou até mesmo mentais, elas têm uma tendência de se afastar das pessoas. E essa tendência do afastamento precisa ser algo, uma concepção das pessoas que estão muito próximas, porque elas precisam perceber a ausência dessas pessoas. Sabe, tem coisa que na nossa vida a gente diz assim, nem me importa, se faltou também, faltou, o problema é de quem faltou. Só que não é assim. Deus quer que a gente comece a sentir a falta das pessoas. Porque as pessoas são de Deus para nossas vidas. É interessante, né? Amar quem está perto de nós e ele se ausentar, tu sente falta. Eu quero ver daquele irmão que tu não gosta. Poxa, fulano de tal, sempre sentava perto de mim, é meu irmão da igreja. Vou sentir falta dele. E a irmã A, que tu não fala com ela? Meu pastor também, se faltar também para mim não faz diferença nenhuma. Opa, nada não. O reino de Deus não pode ser dividido. E Deus tem que ser algo unitário, com bem pensamento. E tu sabe, a presença de Deus saiu de Saul e isso gerou consequências. Porque se você vê o período monárquico, que é o que não vai me dar tempo de eu falar aqui, mas eu vou dar só uma palhinha do que eu quero para concluir aqui, é que nós temos, depois de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão. Só que depois de Salomão, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Acontece um período que nós vamos entrar na semana que vem, quarta-feira, você não pode faltar. Nós vamos entrar no período da divisão dos reinos e as consequências do exílio. Você não pode perder quarta-feira que vem. Porque o que acontece? A ação de Saul gerou consequências que vão parar lá no livro de João. E que eu vou colocar você para entender na próxima semana. Mas eu só quero dar uma conclusão aqui, de fato, com isso daqui. Cuidado com a emoção. Porque você pode cair na malha fina de fazer algo que Deus está te proibindo de fazer. Espere, acalme-se. Obedecer a Deus é muito melhor do que sacrificar. Agora eu posso diferenciar a frase e dizer, sacrificar a minha vontade pela obediência a Deus é muito melhor. Eu posso fazer uma pergunta para você? Estás disposto a sacrificar a tua vontade pela de Deus? Não sei. Porque a vontade de Deus pode ser dura para as nossas vidas, não sei. A vontade de Deus pode ser cruel para as nossas vidas com perdas, não sei. Sabe, só dizemos que a vontade de Deus, irmã Rosinete, é boa, perfeita e agradável quando nós estamos de vitória em vitória, quando nós estamos de guerra em guerra, que o resultado dela é vitória. Eu quero ver você com perdas, eu quero ver você com ausências. Se você vai continuar dizendo que a vontade de Deus é boa e perfeita. Porque uma coisa é você ter favoritismo para aquilo que você está fazendo. Outra coisa é nega. É começar a ter algo negativo na sua vida. Senhor, faça a tua vontade, não faça a minha. Será que você está dizendo que para Deus fazer a vontade dele porque tu não suporta a tua? Que às vezes o que a gente queria mesmo dizer para Deus é assim, Senhor, faça a minha porque eu quero. É igual uma menina muito apaixonada. Sabe como é que Provérbios diz? Uma mulher apaixonada. Já viu uma moça apaixonada? Uma moça, novinha, apaixonada. Sabe como é que Provérbios diz? Salomão está dizendo isso aí. Ela fica enlouquecida. Porque ela não sabe diferenciar o que é amor e o que é paixão. Está em Provérbios, gente, isso aí.
Ela faz loucuras por achar que está amando, mas ela é apaixonada. E aí a mãe dela está dizendo, não é de Deus, ela está dizendo o quê? Ela vai onde o pastor que já é experiente, em conduzir essas ovelhas. Minha filha, dá uma guardada, espera mais um pouquinho. Não, meu pastor, estou amando. Aí depois de tudo que sobra o resto para a gente transformar em tudo. Porque depois da decepção, só sobra quem te falou a verdade. E aí, irmão Mauro e irmã Silmara, é interessante que a única pessoa que fala a verdade para nós e continua nos amando, de fato, como nós somos, é nossa mãe. Você pode errar o tanto que quiser, sua mãe está lá. Mas se tem uma coisa que mulher de Deus e homem de Deus não pode negociar, é verdades escritas. Não dá para negociar. Amém, queridos? Fiquemos de pé. Amém? Semana que vem nós vamos para onde? Pronto, divisão, né? Do reino e o período do exílio. Muito bom, muito bom. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar a irmã Silmara para fazer a oração encerrando. Para orar, né? Abençoando as nossas vidas, para que a gente possa ir em paz para nossos lares. E por favor, esse convite é todo especial. Não falte quarta-feira que vem. Na paz do Senhor, irmãos. Amém. Que a gente volte para nossas casas, né, fortalecidos. Aprendemos muito da palavra hoje. Que a gente permaneça, né, na fé, no comportamento, né, de obediência, né, ouvindo a voz de Deus, que Ele fala, Ele responde orações, eu acredito nisso. A gente ora e Ele responde, Ele fala ao nosso coração. E que a gente continue, né, no caminho dele, que é o melhor para cada um de nós. É Ele que nos fortalece todos os dias, né, nos acorda, dando saúde, paz, né, e todo o necessário que a gente precisa. E é nessa fé que vamos seguindo. Vamos continuar, né, nas nossas leituras em casa, nas nossas orações, e confiando sempre que Ele não deixa a gente nem um minuto, nem um minuto. Todas as vezes que você se ajoelhar, que você orar, que você buscar, Ele vai te responder, Ele vai estar contigo, te fortalecendo, porque é assim que eu vejo, é assim que eu sinto. Em nome de Jesus, que cada um volte para casa, né, em paz, e esteja com sua família. E é isso. Que Deus acompanhe cada um. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga comigo. Amém. Está encerrado o culto e até a próxima, em nome de Jesus. Vamos aí, vamos ver em nome de Jesus. Amém.